Olá! Eu tô aqui mais uma vez com vocês e hoje eu tenho um vídeo bem especial porque muitas pessoas pediram esse vídeo. Eu vou mostrar como se usa vários pincéis diferentes. Muita gente tem pincéis ou quer comprar pincéis e não sabe para que cada pincel serve, então vai ser bem informativo. Vamos começar pelo pincel de blush. Eu gosto, tem vários obviamente diferentes, mas eu gosto de usar esse pincel aqui para blush. Eu vou colocar o número dos pincéis que eu tô usando no vídeo. Tem alguns pincéis que eu nem tenho, são pincéis que eu comprei em farmácias ao longo da minha vida e que não tem mais número, mas enfim, é só pra dar uma ideia do formato e de que cada um usa pra vocês quando forem comprar, procurar pincéis parecidos pra usar pra essas áreas. Então esse aqui é um pincel que eu gosto pra usar pra blush, ele é mais fino aqui, ele é mais grossinho aqui, então ele vai perfeitinho na bochecha pra colocar o blush. É o pincel da Sephora esse. E ele é bem macio, ó. Tá vendo? Ele cabe bem aqui nessa área do blush. Eu gosto bastante dele pra isso. Próximo pincel, um pincel que muitas pessoas gostam perguntam pra que se usa. E ele tá meio tortinho porque ele secou torto. Mas esse pincel aqui, eu gosto muito de usar ele pra colocar iluminador. Eu vou colocar um iluminador qualquer aqui. Ele vai exatamente ali na área que é pra colocar, dá pra colocar no nariz. E fica um pouco mais sutil do que colocar o iluminador com um pincel, digamos que nem esse aqui, que é o que geralmente eu uso para iluminador, porque eu gosto bastante de iluminador. Eu coloco um pincel assim, um pincel menorzinho, mais fofinho, é o que geralmente eu coloco para usar o meu iluminador. E eu uso também esse pincel, não só para iluminador, mas para colocar o meu pó embaixo do olho quando eu vou selar o meu corretivo ou quando eu vou fazer o meu baking. Eu uso ele para essas duas funções. Outra função que ele pode ser usado é para fazer contorno. Para quem gosta de pincéisinhos menores para o contorno, ele cabe bem no furinho aqui, então ele é bem bom para isso. Próximo, pincel grandão. Para que serve? Para colocar pó no rosto inteiro, para quem usa base em pó ou para quem quer selar o rosto com pó. Se a base for em pó, pode colocar de qualquer jeito. Se for só para selar a base líquida que já tá embaixo, eu sugiro que faça movimentos assim de apertar ele no rosto para não mexer a base do lugar. Então, colocando a base toda, ou para colocar um bronzer. Para quem não quer fazer um contorno, quer para colocar um bronzer no rosto inteiro, ele é um ótimo pincel para colocar o bronzer. Esse pincel aqui, ele é reto em cima, como vocês estão vendo, e ele é bem... Ele é grosso e ele é reto em cima. Eu gosto dele para duas funções. Eu gosto muito de usar ele com base líquida e cremosa, porque eu só vou batendo ele na pele e ele é super rápido. E eu gosto muito de usar ele pro pó também para selar a minha base com o meu pó. Então eu vou em cima com o pó para selar, ou também para usar uma base em pó. Ele é bom, dá pra fazer até movimentos circulares. Então ele tem três funções: bases líquidas e cremosas, base em pó, ou para selar com o pó a base. Pencil brush, é um bem pequenininho, desculpa a sujeira da minha mão, vou botar isso aqui que tá mais limpo. Ele é um bem pequenininho, ele afunila na ponta. Esse pincel se usa pra colocar sombra embaixo do olho, ou pra esfumar sombra embaixo do olho, ou lápis embaixo do olho. No caso eu tô com lápis, ele é ótimo pra esfumar. Você coloca o lápis, depois eu em cima com ele. Ou em cima também, se quiser, pra esfumar ali logo na raiz, pra parecer que tem um cílio mais grosso, pra colocar um pretinho em cima, ele é ótimo pra isso. Essas são as funções que eu gosto muito de usar ele. Também gosto muito de usar ele pra colocar com o meu iluminador, o meu ponto de luz aqui no meu cantinho. Vou mostrar pra vocês. E geralmente quando eu faço isso, eu gosto de molhar ele com água ou com Fix Plus, só pra ele pegar mais produto. Porque daí o produto intensifica também. E eu vou ali no meu cantinho. Dá pra ver ali o que eu fiz? Então ele é muito bom pra isso. Só cuidem pra ele não estar sujo de preto quando vocês forem fazer isso, porque daí vai ficar uma sujeira. Próximo pincel é pra base líquida, cremosa também, mas eu acho que esse pincel é melhor pra base líquida. Não é a minha primeira opção de pincel quando eu vou passar base. Eu prefiro usar com pincéis mais cabeludinhos, tipo esse aqui, que dá tanto pra líquida, quanto pra cremosa, quanto pra pós. Então essa é outra opção que eu gosto de ir com raiva e força e rapidez. Mas esse é um ótimo pincel para quem tem mais paciência de colocar. Só cuidem muito, tem pincéis desse tipo que às vezes deixa listradinho o rosto. Então, se for um pincel que de repente deixa o rosto mais listradinho, vou ir com uma esponjinha depois em cima e alisar ele. Próximo pincel
é um pincel que tem sedas de 2 tipos de cabelo. Geralmente ele é escuro e claro e ele tem menos cabelo em cima do que embaixo. Ele é muito bom pra colocar base líquida, muito bom pra colocar base cremosa, mas pra mim a melhor função dele são duas. Pra espalhar o meu contorno. Então eu coloco o meu contorno com um pincel mais denso e menor, tipo com um pincel assim. Eu vou só colocar o meu contorno, colocar o contorno cremoso, no caso, onde eu coloco exatamente na área onde eu quero deixar o contorno, e com esse aqui eu vou em cima e espalho. Ele é muito bom pra isso e ele é muito bom pra blush cremoso. Então, pra quem vai usar, quem gosta de blush cremoso e muitas vezes não sabe com o que espalhar, com o dedo às vezes pode manchar um pouco, ele é muito bom. Por ele ter essas cerdas, menos cerdas em cima, ele espalha melhor. Então, dá pra colocar exatamente na área. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou pegar aqui um blush cremoso. Eu concentro mais na bochecha, geralmente. Na maçã do rosto. Bem aqui na maçã. E vou puxando ele pra cima. E ele fica super natural o efeito. Outro pincel é esse aqui, que muitas pessoas têm dúvida de como usar. Ele é assim pra cima, as sedinhas, parece que foi cortado. Ele dá pra usar, eu acho maravilhoso, na verdade, porque eu mais uso ele é pra sobrancelha. Pra pós, pra cremes ou pra líquidos até, pra fazer a sobrancelha perfeitinha. Outra função dele pode ser pra passar corretivo pra aperfeiçoar a sobrancelha. Eu também gosto de usar muito ele pra passar o delineador. Então dá pra fazer perfeitinho ou dá pra ir só apertando o delineador até com uma sombra preta. Dá pra colocar ele, não precisa ser necessariamente um lápis ou um líquido. E embaixo também dá pra usar ele pra colocar sombra ou cremes embaixo. É bem multiuso esse pincel. Próximo pincel, eu gosto muito dele pra espalhar o meu corretivo. Ele é bem gordinho e macio. No caso, ele tem um pouco de corretivo ainda nele, então ele tá mais durinho. Mas eu gosto muito de espalhar meu corretivo com ele, então geralmente eu vou em movimentos circulares, em movimentos de batidinha, pra espalhar meu corretivo com ele. Também dá pra ser usado pra espalhar o contorno cremoso ou pra colocar o contorno na área desejada. Próximo pincel. Ele é mais compridinho do que um pincel normal de olho e esse pincel serve pra colocar o corretivo também. Eu não gosto tanto dele pra espalhar o meu corretivo. Eu gosto mais pra colocar o corretivo no lugar e depois espalhar com outro pincel, de repente esse que eu usei antes, ou com a minha Beauty Blender. Próximo pincel. Ele é no formatinho mais oval. Eu amo esse pincel pra várias funções. Eu gosto dele muito pro meu contorno em pó. Ele é maravilhoso pra isso. Ele é muito bom pra quem quer usar com líquidos, daí obviamente tem meio que escolher, a não ser que vá lavar cada vez depois do uso. Dá pra colocar base no rosto com ele. Eu gosto muito de pincéis de cabelo natural, assim, pra colocar base. Dá pra colocar base cremosa, em pó, em líquido. Mas eu gosto de usar ele pra fazer o meu contorno, pra colocar o meu blush. Gosto muito dele pra colocar o meu iluminador e gosto muito dele pra selar o meu pó embaixo do olho depois que eu fizer o meu corretivo. Então ele tem várias funções. Quem tem esse pincel aqui tem como pular vários outros. Obviamente, se você vai usar em vários tipos de produtos diferentes, corre o risco de, depois de colocar o contorno, se for colocar o pozinho do iluminador, claro que o pincel não pode estar sujo, tem que dar uma limpadinha num paninho ou esperar pra aplicar depois de lavar. Mas o ideal seria passar ele num paninho pra tirar o excesso e depois ir pras outras áreas. Pra quem não quer comprar vários pincéis, eu super recomendo fazer isso várias vezes. Eu uso ele pra duas funções, eu só limpo ele no paninho e vou fundo. Outro pincel que eu acho que muitas pessoas têm dúvida de como usar é esse aqui, que ele é mais curtinho, mais durinho. Ele é um pincel que eu vou dizer que eu não uso ele tanto como eu achei que eu fosse usar quando eu comprei. Ele é mais pra colocar sombra embaixo do olho. Mas eu acabo que eu uso mais o que eu mostrei ontem, o que eu mostrei antes, o pencil, pra fazer isso. Mas ele é só pra função, especialmente pra quem gosta bem grosso, de bastante sombra embaixo do olho. Ele é bem bom pra esfumar bastante sombra, pra quem quer bastante sombra embaixo do olho. Ou pra quem quer só bem esfumado. E outro pincel, esse que é super básico, que a maioria das pessoas tem no kit. Não tem, eu recomendo que comprem, porque é um pincel super bom pra colocar a sombra na pálpebra. Então, nunca passe assim a sombra, porque senão ela vai cair no rosto inteiro. Sempre apertando movimentos de apertandinhos.
sempre em movimentos tipo de dar uns tapinhas no olho com ele. Ou, como eu gosto de mostrar, pegar ele e puxar pra baixo. Pegar e puxar. Esse movimento aqui também é bom, porque ele põe bastante sombra no olho. Eu também recomendo dar um sprayzinho de água, ou de Fix Plus, ou de qualquer produto nele, antes de aplicar a sombra. Se for uma sombra brilhosa, se for uma sombra mate, eu não recomendo, porque daí é mais difícil de manusear. Mas porque daí dá mais impacto com a sombra. E o último produto, que é o último pincel, que é um dos meus preferidos, provavelmente o pincel que eu mais uso pro meu olho e também pro meu contorno no nariz. Eu tenho vários diferentes deles, de tamanhos diferentes. E o tamanho que vai mudar é a precisão. Quanto menor, mais preciso vai ficar e mais produto vai aplicar. Eu vou mostrar então aqui em 2 tamanhos diferentes. Um é maiorzinho, mais cabeludo, e o outro é menorzinho, mas a função deles é a mesma. Eles são pra fazer a transição ou pra só fazer o esfumado da sombra. Então ele vai aqui no côncavo para esfumar a sombra. Eu uso muito esse aqui primeiramente para fazer minha cor de transição. Geralmente a cor de transição serve para que, por exemplo, se vocês vão usar uma sombra azul no olho e vão colocar um iluminador aqui, não fica uma repartição muito marcada. Ele serve para suavizar essa repartição. Eu geralmente coloco uma cor antes, sempre antes de eu começar a maquiagem, seja a cor que eu vou usar, eu coloco uma corzinha antes, já para a transição, para deixar o meu olho preparado. E geralmente essa cor que eu coloco é a cor que eu uso como bronzer, ou a cor que eu uso como meu pó para selar o rosto. Eu coloco ele bem aqui no côncavo, com esse pincel maior, porque não precisa ter tanta precisão. E quando eu vou usar uma sombra mais escura, eu uso esse um pouco menor, para ter mais precisão. E eu vou com ele ou só no cantinho do olho, ou até o meio do olho, ou até o fim do olho, e daí dependendo do look que eu estiver indo. Esses pincéis também são ótimos pra fazer contorno no nariz. Eu pego o meu pozinho mais escuro e eu vou com ele no meu nariz. Até eu acho esse menorzinho melhor, a não ser que seja uma pessoa que tem um nariz maior e que não queira fazer com tanta precisão, porque esse aqui talvez espalhe o produto em lugar demais, mas eu gosto do menorzinho. E eu vou com ele pra fazer o meu contorno no nariz. Ele também é bom pra colocar um iluminador embaixo do olho. Eu uso também ele pra colocar meu iluminador na boca. E com esse maiorzinho dá até pra usar pra colocar o iluminador e pra selar o corretivo. Não existe um pincel exatamente preciso pra cada função do rosto. Lembra que a maquiagem dá pra inventar, não existe regras para maquiagem ou para os pincéis, mas eu espero que eu tenha ao menos explicado um pouco, mais ou menos, o que cada um pode ser usado. Cada um inventa, obviamente, e usa pro que quiser os seus pincéis. Tem até pincéis de olho que eu uso na boca. Se não tem pincel de boca, inventa, vai com esse aqui e faz um contorno na boca, ou vai com esse aqui para preencher a boca. Tudo é um mundo de possibilidades com os pincéis. E, obviamente, vocês não precisam de todos esses pincéis, esses são só alguns para vocês entenderem a função de cada. Então é isso. Agora eu vou mostrar no próximo vídeo como lavar esses pincéis, que também é muito importante. Então nos vemos lá. Beijo, beijo.